hoje nós queremos abordar esse tema pensando na expectativa e na realidade. Nós temos muitas expectativas. Por sinal, esse é um capítulo, uma lição do curso para os noivos. A expectativa e a realidade. Você vai se preparar para o casar, você ainda está noivo, e aí você tem uma expectativa bem elevada do seu futuro cônjuge. Mas você tem que entender qual é a realidade, não é verdade? Um dos problemas quando ainda estamos na fase do namoro é que nós sempre queremos passar o que nós temos de bom para conquistar, obviamente, aquela pessoa. E depois do casamento, aí você revela tudo o que você é. Né? Aí parece propaganda enganosa, né? Mas ele era de um jeito no namoro e agora no casamento mudou. O que foi que houve? Na verdade, ele não mudou, se revelou, né? Ou ele ou ela se revelou. Então, nós temos que ter essa questão da expectativa e da realidade muito bem equilibrada nas nossas vidas. E aí você casou. E quando o tempo vai passando, você vai percebendo quem realmente é a pessoa que você casou. E isso muitas vezes gera alguns conflitos, alguns embates, e quando dois pecadores estão vivendo juntos, debaixo do mesmo teto, dividindo 1 quilo de sal, as coisas ficam, às vezes, mais difíceis. E quando nós pensamos em expectativa e realidade, você tem que observar um princípio fundamental na Bíblia. O que seria a expectativa? Pensando num cônjuge. Não, a Bíblia diz que o meu esposo é o líder do lar. Só que quando chega do lar, ele não está liderando como a Bíblia diz que ele deve liderar. A Bíblia diz que a minha esposa tem que ser auxiliadora. Só que quando chega lá no nosso lar, ela não auxilia como deveria auxiliar. E aí? E aí nós cobramos um do outro, né, dentro do casamento, uma expectativa ideal. Conseguiremos suprir essa expectativa ideal? Será que conseguiremos plenamente? É impossível, mas cobramos. A realidade é que nunca seremos líderes como Jesus foi líder, não é verdade? E as esposas nunca serão tão auxiliadoras e submissas quanto deveriam ser, não é verdade? Então nós vivemos nessa tensão entre a expectativa, o que a Bíblia diz que devemos ser e devemos perseguir isso, e a realidade do que somos. Então, como viver desse jeito? A palavra de Deus nos dá uma resposta, não só para o casamento, mas para tudo na vida cristã. E a resposta é a fé. Devemos pensar um no outro pela fé. Se você não pensa e não olha para o seu cônjuge pela fé, vai ficar muito difícil. Se você não enxergar, crendo no Senhor, que é Deus quem age no seu cônjuge, e que nós não temos como mudar a outra pessoa com as nossas próprias forças, as coisas não vão andar bem no casamento. Como é que eu equilibro a minha expectativa para com o meu cônjuge e a realidade de quem ele é, da mesma forma quem eu sou? Pensando no outro a partir da fé. Esse é o desafio de hoje. Nós vivemos os nossos casamentos pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Vivemos os nossos casamentos pela fé. Pensamos no outro pela fé, crendo que Deus vai agir na vida do meu cônjuge, ou eu tento fazer as coisas pelas obras somente, né? Então vamos observar aqui hoje, pensando no outro pela fé, 3 reflexões sobre fé no casamento. E como eu orei para que todos os casais estivessem presentes, porque esse entendimento é fundamental para um casamento. Quer seja, obviamente, o casamento de crentes, daqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Primeira reflexão. O cristão vive o casamento pela fé. Você tem que viver o seu casamento pela fé. Se não é pela fé, você deve estar se estressando, você deve estar cheio de problemas, você deve estar perdendo oportunidade de ser feliz. E um texto que nós até já mencionamos aqui é Romanos 1,17. É um texto clássico sobre a fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito,
O justo viverá por fé. Mas sejamos honestos, esse texto não fala sobre casamento, não fala. Na verdade, todos os textos que nós vamos ler hoje à noite não tratam diretamente sobre casamento, mas trata sobre a vida do crente. Tudo na vida do crente é pela fé, inclusive o seu casamento. E nós devemos compreender os nossos relacionamentos pela fé. A epístola aos Romanos, onde tem esse versículo, ela apresenta a natureza do homem pecador. Isso é muito importante para nós. Nós temos que compreender que somos pecadores. Ah, pastor, eu sei, isso é fácil demais. Todo mundo é pecador, isso eu conheço, faz tempo, é verdade. Nós sabemos disso, mas parece que não vivemos isso. Então, nossos cônjuges terão falhas e sempre terão falhas até a volta de Jesus. Não tem como ele ser ou ela ser perfeito no sentido de uma pessoa sem pecado. Não tem como. E nós temos um mal, seres humanos pecadores. Parece que nós só olhamos para aquilo que nós não temos. Não sei se você já parou para pensar nisso. Deus te deu tantas coisas boas na vida, mas parece que nós só olhamos o que nós não temos. E o que temos, não valorizamos e não agradecemos. Nossos cônjuges, que já creram no Senhor Jesus Cristo, eles certamente têm a sua vida transformada pelo poder de Deus, mas ainda são pecadores. E o pecador, ele não vai atingir toda a expectativa que você espera dele. Não vai. Muitas vezes, nós colocamos tanta responsabilidade da nossa felicidade na vida do cônjuge, isso que gera uma grande frustração para as nossas vidas. Porque esperamos que aquela pessoa nos traga felicidade, quando ela não tem condição de fazer isso. Não tem condição. E aí você encontra tanto maridos como esposas frustradas no casamento. Por quê? Porque não estão vivendo o casamento pela fé. Sabem que são pecadores, mas estão vivendo acreditando que as obras daquela pessoa vão me levar a um casamento feliz e realizado. Não vai. Não vai. O que é que vai? A fé de que Deus opera pela graça dele nas nossas vidas. É isso que vai nos trazer felicidade. Então, olha o que a Epístola aos Hebreus fala sobre o pecador. Outro texto muito conhecido, Romanos 3, verso 10. Romanos capítulo 3, verso 10. Vamos ler do versículo 10 em diante. E diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Aqui, Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, e esse texto é para pessoas não convertidas a Jesus. Aqui ele está falando do homem natural. É o homem no seu pecado, sem o poder do Espírito Santo na sua vida, um homem não convertido ao Senhor Jesus Cristo. Ele não tem como fazer o bem. É por isso que um crente não deve contrair matrimônio com uma pessoa não crente, porque não combina, não encaixa, não funciona. Olha agora o verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Olha, aquele que vive no seu pecado, que não é crente, o que é que ele faz? Com a língua ele engana. É veneno de víbora está nos seus lábios. Verso 14. A boca deles a tem cheia de maldição. Quer dizer, só falam maldição, coisas ruins. E de amargura. Verso 15. São seus pés velozes para derramar sangue. Ou seja, são pessoas violentas. Verso 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. Aqueles que vivem no pecado, vivem na destruição e na miséria prática ali das suas vidas. E por fim, no verso 17, desconheceram o caminho da paz. 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso aqui é uma descrição do homem sem o Senhor Jesus Cristo. O homem como ele nasce, o homem e a mulher nascidos no seu pecado. Esse é o relato de um pecador sem Cristo, longe de Deus, só desgraça na vida deste pecador.
Quando cremos em Jesus, ocorreu uma grande mudança nas nossas vidas. Uma grande mudança, mas não uma mudança completa e total. Então, se nós esperamos algo completo e total dos nossos cônjuges, nós não viveremos da maneira como se deve viver, porque é impossível, não tem como. Agora, olhe como a Epístola aos Romanos fala de um pecador com Cristo. Um pecador com Cristo, um pecador que quer fazer a vontade de Deus, mas que é pecador ainda, como todos nós somos aqui. Olha Romanos capítulo 7, verso 15, relato do apóstolo Paulo. Romanos 7, verso 15, e diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E o verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Veja, ele é crente, ele quer fazer o bem para a glória de Deus. Não, porém, o efetuá-lo. Muitas vezes não consegue. Verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é o problema na vida de um pecador. Ele leu a Bíblia, nós lemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que o marido deve fazer dentro do lar, sabemos o que uma esposa deve fazer dentro do lar, mas não conseguimos fazer plenamente. Nem o marido consegue, nem a esposa consegue. E agora? Vamos passar até a volta de Cristo, um cobrando o outro, né? Nos degladiando para que um faça o seu papel tão bem quanto o outro. Isso vai resolver? Isso vai trazer felicidade? Não vai. Quem muda o coração, né, dos pecadores é Deus. É Deus quem transforma o coração de um pecador, de um marido pecador, de uma esposa pecadora, para fazer a vontade de Deus. O casamento deve ser vivido da perspectiva da fé. O que isso significa? Implica no reconhecimento de que somos pecadores. E que deste modo, sendo pecador, pela fé, eu creio que Deus vai agir na vida do meu cônjuge. E que muitas vezes, ou quase todas, que eu for tentar resolver os problemas do meu casamento, modificando, transformando, pressionando o meu cônjuge, as coisas não vão funcionar. Será que tem como você pegar uma pessoa, um pecador que não creu em Jesus, colocar ele na parede e fazê-lo crer no Senhor Jesus Cristo? Esse método funciona? Não funciona. Esse método ele faz com que as igrejas estejam lotadas de pessoas não convertidas. Esse método não funciona. Quem converte é Deus. Quem coloca na mente de um marido ser um marido dedicado, mesmo sendo pecador, é Deus. Por isso que é pela fé. Quem coloca na mente de uma esposa ser dedicada, submissa, mesmo sabendo que o seu marido tem os problemas que ele tem, é Deus. Não adianta falar muito, não adianta brigar, não adianta argumentar, não adianta fazer ameaças, chantagens ou tantas outras estratégias pecaminosas que os casais fazem muitas vezes. Não funciona. O casamento tem que ser vivido pela fé, porque é Deus quem transforma a mente e o coração das pessoas. Aqui nós temos o relato de um missionário, o apóstolo Paulo, queria fazer a vontade de Deus, mas por conta do seu pecado, muitas vezes não conseguia. Um apóstolo, veja, um apóstolo. Da mesma forma, tem muitos maridos aqui que eu quero ser um marido dedicado para minha esposa. Muitas vezes não consegue, porque tem muitos problemas e dificuldades. Da mesma forma, a esposa, eu quero servir o meu marido, como a Bíblia diz. Não consegue, porque o pecado impede. Ah, pastor, então vamos ver todo mundo no pecado e deixa tudo para lá? De forma nenhuma, né? Nós temos que viver, cada um no seu papel dentro do casamento. Por quê? Por que nós temos que viver esses papéis? O papel do homem, o papel da esposa dentro do casamento. Por quê? Porque Deus mandou para a glória de Deus. Nem é para um ser feliz, nem para o outro ser feliz. Não estou dizendo que não podem ser felizes, mas estou dizendo que a motivação é a glória de Deus. E quando isso acontece, quando eu faço o meu papel, porque Deus mandou e é para a glória de Deus, eu vou ser feliz. Porque eu estou fazendo por causa de Deus, não porque a minha esposa merece ou não merece. Não porque ela é uma boa esposa
ou uma má esposa. Da mesma forma, a esposa. Eu vou ser submissa ao meu marido, não porque ele merece ou porque ele não merece. Isso é irrelevante. O que é relevante? É Deus. Isso é viver pela fé. Crer que o projeto de Deus funciona, mesmo eu não prestando, sendo um grande pecador, lutando contra os meus pecados, mas muitas vezes não atingindo o alvo que Deus espera para um homem de Deus, o alvo para uma mulher de Deus. Esse texto que nós lemos, Romanos 1,17, ele é extraído lá de Abacuque, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo está citando um texto lá de Abacuque 2,4. E sempre é bom lembrar o que é que esse texto nos diz. Olha Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque, ele vivia um problema, um dilema muito sério na sua vida. Que os casais vivem dilemas semelhantes, só que o de Abacuque era de proporções nacionais. Abacuque, profeta de Deus, homem dedicado ao Senhor, ele recebeu a revelação de Deus de que em breve a Babilônia levaria Israel, o povo de Deus, cativo, como escravos, e os tiraria da sua terra, e o templo seria destruído. Então, na cabeça de Abacuque, ocorreu um dilema, talvez até uma revolta, e ele começou a questionar Deus, mas Senhor, como o Senhor vai chamar um povo incircunciso, um povo longe de ti, um povo cheio de pecado, para levar escravizado o teu povo, o povo santo, destruindo Jerusalém, destruindo o templo? Como pode? Como é que isso funciona? Senhor, não estou entendendo. Não é para ser desse jeito. Então, a cabeça de Abacuque entrou em parafuso. Ele não conseguia entender como é que tinha lógica esse plano de Deus. Mas tinha lógica. Tinha lógica. A questão é que Abacuque, ele deveria entender o seguinte: ele tinha que aprender a viver pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é confiar no plano de Deus. Deus deu uma revelação para Abacuque. Confia, Abacuque. Apenas pregue. Pregue o que eu estou dizendo. Deus dizendo para Abacuque. Apenas pregue o que eu estou dizendo, para que aquele que passe correndo veja o que você está pregando. E realmente o projeto de Deus se confirmou de modo maravilhoso na vida de Israel. Foi uma disciplina para Israel o cativeiro babilônico. O soberbo, ele compara aqui o justo com o soberbo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O soberbo, ele não crê no plano de Deus. Por isso ele é soberbo. O soberbo é orgulhoso. E ele, como é orgulhoso, ele crê em quê? No seu próprio plano, na sua própria estratégia. Já sei, traduzindo aqui para os relacionamentos conjugais. Já sei como eu vou ajeitar meu casamento. Eu vou criar uma estratégia para chantagear minha esposa para que ela seja submissa a mim. Ou então eu vou apertá-la mais, pressioná-la mais, e talvez ela seja uma mulher que vai ouvir o que eu estou dizendo, porque ela não me escuta. E aí ele vai partindo por estratégias humanas, achando que isso vai resolver o problema e vai unir o casamento. Não vai afastar mais, porque esta mulher ela vai se sentir maltratada, pressionada, injustiçada, magoada, e já sabemos onde isso vai dar. Da mesma forma, a esposa, olha, eu faço tudo para esse homem, mas ele não cuida de mim, ele não olha para mim, ele não pensa em mim, um pensando no outro, no nosso tema geral. Eu vou fazer algumas coisas aqui para ver se esse homem se ajeita. E aí começa a dar algumas lições no marido, ou começa a falar ininterruptamente manhã, tarde e noite, achando que pelo muito falar a esposa vai conseguir mudar a cabeça daquele homem. Olha, irmã, não vai. Você não vai mudar a cabeça do seu marido. Pelo contrário, ele vai endurecer mais. Porque o pecador, ele é assim. Ele nem era tão duro, agora ele vai ficar mais. Porque o pecador, ele age dessa forma. Entende? E nós temos que aprender que nós somos pecadores. Entende? Nós somos pecadores. Ou seja, resumindo, quando eu não vivo pela fé, no meu casamento, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer como o soberbo. Eu não creio no plano de Deus. E eu vou criar o meu plano para salvar o meu casamento. Problema, eu vou destruir.
E qual é o plano de Deus para o casamento? É que nós vivamos pela fé o nosso casamento. Eu vou procurar fazer a minha parte e o meu papel. Por quê? Porque Deus mandou. É para a glória de Deus. Independente se o meu cônjuge merece ou não. Não importa. Não é uma troca. É um presente. Você tem que ser um presente para o seu cônjuge. Porque Deus quer assim. Porque é para a glória de Deus. Quando cada um faz o seu papel, as coisas melhoram muito. Só que, e quando alguém não faz o papel? E aí? E desequilibra essa balança do casamento? Temos que viver pela fé. Eu orando para que Deus coloque na mente da minha esposa como ela deve ser. Ela orando para que Deus coloque na minha mente, no meu coração, como eu tenho que ser. Um orando pelo outro e esperando que Deus transforme. Abacuque viveu pela fé, muitos homens de Deus viveram pela fé. Da mesma forma, o cristão tem que viver o seu casamento pela fé, porque somos pecadores e somente crendo no Senhor é que Deus vai agir nos nossos casamentos. Não temos o poder de mudar a cabeça das pessoas. O muito falar, a argumentação, os embates não vão resolver. Um bom diálogo ajuda muito. Mas se Deus não agir, nada transforma o coração e a mente de uma pessoa. Uma segunda reflexão sobre o casamento é que o cônjuge aceita o outro pela fé e não por obras. Quando você casou, você aceitou o seu marido, você aceitou a sua esposa pela fé. Você não sabia 100% como era aquela pessoa, não é verdade? E você creu que aquela pessoa era a pessoa certa para você. Ou se você não era crente, você entendeu que era a pessoa acertada para você. E mesmo você sendo crente ou não, na época que você casou, foi a vontade e o projeto de Deus para você. Essa pessoa que você casou, que está aí do seu lado hoje, foi o que Deus quis para você. Ponto final. É a vontade de Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele não erra. O Senhor, Ele não falha. O Senhor, Ele não muda. Isso é muito interessante. Deus não muda. Deus não ama mais, nem ama menos. Deus não conserta o plano no meio do caminho. Eita, errei aqui, não era essa pessoa para casar com um fulano, era outra pessoa. Isso não existe. Você casou com a pessoa certa, que Deus queria que você casasse. Mesmo antes da sua conversão, ou até mesmo você já sendo crente. O cônjuge aceita o outro pela fé, não por suas obras. Vamos para Gálatas, capítulo 3, verso 11. E aqui esse versículo que nós vamos ler em Gálatas 3, 11, ele também não trata diretamente sobre o casamento, mas ele nos dá um princípio muito importante sobre a fé nas nossas vidas e que tem que ser aplicado nos nossos casamentos. Olha Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E mais uma vez esse versículo está falando sobre salvação. Não podemos ser justificados diante de Deus por nossas próprias obras, mas somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E é importante deixar claro aqui que essas obras que Paulo está falando são obras de obediência à lei de Moisés. Então, se você obedecer à lei de Moisés, eles achavam, pelo menos alguns crentes aqui da Galácia, contaminados por alguns judeus da época, achavam que realizando essas obras chegariam à fé com Deus, à sua salvação. Mas nós temos que pensar como Deus pensa e compreender o que Deus quer para nós aqui. Veja bem, o Senhor, quando Ele elaborou este plano de nos salvar, nós não tínhamos nada para dar em troca. Absolutamente nada. Não tínhamos obra nenhuma para dar a Deus. Nada, nada, nada. Então, quando fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, foi pela graça do Senhor Jesus e nós não entramos com nada nisso, nenhum tipo de obra. E é pela fé exatamente porque cremos que o sacrifício de Cristo nos resgata, da condenação dos pecados. Então, deste modo, Deus nos enxerga através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, se dá um negócio chamado imputação.
É a palavra talvez esquisita para alguns, mas imputação significa que a justiça de Jesus foi lançada na minha conta lá diante de Deus. E que os meus crimes e pecados foram lançados na conta de Jesus lá diante de Deus. Como Jesus é Deus, como Jesus é homem, então o Senhor Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. Houve uma troca aí, né, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Assim Deus nos aceita em seu reino pelas obras de Jesus. O Senhor nos recebe e nos ama por causa de Jesus. E essa é a perspectiva de Deus para nós. Veja bem, Deus só nos recebeu e nos amou porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Isso é muito importante. O casamento não é diferente. Essa mesma lógica se aplica ao casamento. Devemos enxergar o nosso cônjuge como Deus nos enxerga, guardando as devidas proporções. Ou seja, eu tenho que sempre olhar para o meu cônjuge pela fé. Eu não posso olhar para o meu cônjuge exatamente como ele é, entende? Observando todos os aspectos negativos do meu cônjuge. E sempre ressaltando esses aspectos toda vez que eu tiver oportunidade. Porque se eu fizer isso, com as minhas obras, eu não estou ajudando o meu casamento. Pelo contrário, eu estou destruindo. Como é que Deus olha para nós? Se Deus olhasse para nós sem o sacrifício de Jesus, seríamos destruídos pelo nosso próprio pecado. Deus olha para nós, o Pai, através do sangue de Cristo. Ele nos vê pessoas sem pecado, porque o nosso pecado foi colocado na conta de Jesus, que foi pregado lá na cruz. Essa mesma lógica é a lógica da fé. E é assim que nós devemos olhar um ao outro. Eu sei que o meu cônjuge tem pecados. Você sabe que o seu cônjuge tem pecados. Eu posso ressaltar estes pecados todo dia, ou eu posso olhar para o meu cônjuge pela fé. Como? Crendo no poder de Deus para transformar a vida daquele homem, para transformar a vida daquela mulher. E olhando nessa perspectiva para o meu cônjuge, eu o amarei mais. Mas quando eu foco só nos erros, só nas falhas, só nas dificuldades, só no que meu cônjuge erra e não tem, eu não estou vivendo pela fé. Eu não estou crendo que Deus transforma e está transformando ali o meu cônjuge. Assim como o Senhor não exige de nós uma justificação por obras, o que não conseguiríamos mesmo, não devemos exigir do nosso cônjuge aquilo que ele não pode, ou não consegue, ou não quer dar no casamento. Isso é uma analogia acerca de como Deus nos enxerga. Então, eu não tenho como exigir do meu cônjuge algo, muitas vezes ele não consegue, ou às vezes ele até não quer. Diz que quer, mas no coração dele, realmente ele não se esforça e não quer. Não tem como eu saber. Eu não estou no coração daquele homem, no coração daquela mulher. E aí, o que fazer? Viver pela fé. E o que é viver pela fé? É crer que Deus vai transformar esta pessoa e olhar para ela com outros olhos. É a mesma lógica, a lógica da fé é a lógica de quem ama o inimigo. Você tem um inimigo, pessoa que te persegue, te maltrata. Como é que você ama o inimigo? É impossível amar o inimigo que quer te destruir. Não se você vive pela fé. Primeiro, a fé de que Deus mandou você amar o inimigo, como já foi colocado. E você vai amar o inimigo não porque você gosta dele ou porque você gosta de sofrer, mas porque é para a glória de Deus. E terceiro, como é que você vai enxergar esse inimigo? Com a ótica que Deus nos enxerga. Que ótica é essa? A ótica da fé. É uma pessoa, muitas vezes, perdida nos seus pecados. Eu, graças a Deus, tenho a salvação no Senhor Jesus, pela graça de Deus. Mas talvez aquele meu inimigo não tenha. Está perdido, está sofrendo, longe de Deus. Ou às vezes é um crente, mas se é um crente que é meu inimigo, quer dizer, ele está na perspectiva completamente errada, porque eu não sou inimigo dele. Então eu tenho que amar aquele meu irmão que está confuso, está cheio de problemas, talvez guardando mágoa e rancor no coração. E eu vou olhar para aquela pessoa como Deus olha para aquela pessoa. Não exigindo dela uma justificação por obras. Impossível. Quem de nós teria obras para ganhar a sua própria salvação? Alguém? Ninguém.
Não é verdade? Deus não exige isso de nós porque não temos condição. Por isso a salvação é pela fé. Essa mesma lógica deve nos ajudar a enxergar o nosso cônjuge pela fé. Temos essa mania, a mania de sempre ressaltar os problemas uns dos outros. A mania de arrasar um com o outro, porque eu destaco muitas vezes no meu cônjuge aquilo que ele tem de ruim. Mas certamente, um crente no Senhor Jesus Cristo vai ter algo de bom para oferecer, certamente. E você sabe que tem, só que você não foca nisso. E o aspecto negativo, pastor, o que é que eu faço? Você ora, você conversa e ora, crendo que o Senhor vai transformar a vida daquele homem, vai transformar a vida daquela mulher. E Deus é tão maravilhoso que transforma mesmo para a honra e glória dele. Então, quando vivemos em nossos casamentos esperando que o outro faça as obras que nos tornarão felizes, fracassamos. Ficamos frustrados, sempre na espera, o que gera uma profunda tristeza. Eu estou sempre esperando que o meu cônjuge acerte. Se ele acerta, eu fico feliz. Se ele erra, frustração e tristeza. Isso não é viver pela fé. Eu estou baseando a minha felicidade em quê? Nas obras de uma pessoa. Entende isso? Essa é a lógica do viver pela fé em tudo, inclusive no casamento. Mas quando eu creio que Deus vai transformar o meu cônjuge, quando eu creio que eu tenho que fazer o meu papel para a honra e a glória de Deus, eu serei feliz. E eu estarei contagiando o meu cônjuge também a ser feliz. Porque nós não estamos esperando que um supra as necessidades do outro. Nós estamos esperando eu suprir a necessidade do meu cônjuge para a honra e a glória de Deus. Se ele ou ela vai suprir ou não, entregamos nas mãos do Senhor. Óbvio que é importante o diálogo, é importante, algumas atitudes conciliatórias, amorosas, é importante atitudes de mudança. No entanto, muitas vezes, os anos vão passando e as coisas não mudam. E eu sei que gera em alguns certo desespero, certa preocupação, certa frustração. E aí, você vai passar a vida toda dessa forma? Não passe. Não espere para ser feliz baseado nas obras de outra pessoa. Pela fé, ore a Deus e pela fé obedeça ao Senhor para a glória de Deus, fazendo a sua parte nesta aliança chamada casamento. E você será feliz. Amanhã, no culto à noite, nós estudaremos também um pouco mais sobre fé. E você vai perceber que fé sempre está ligada à incerteza. Enquanto eu estou falando, eu não sou profeta para saber o que você está pensando, mas eu tenho quase certeza que você deve estar pensando assim: será que isso funciona mesmo? Eu já tentei isso, nunca funcionou, né? Talvez alguns estejam pensando isso, né? Mas essa é a ideia da fé. A fé, ela atua na incerteza. A fé nunca atua no realizado, porque senão não é fé. Entende? E nos nossos casamentos, muitas vezes, e esse é um mal nosso, nós esperamos que a obra de outra pessoa me realize. Não espere, isso não é viver pela fé. É a mesma coisa de você dizer: eu espero que na minha profissão eu vou me realizar e ser feliz. Não espere isso. Tudo nesse mundo é corrompido. Tudo nesse mundo está contaminado do pecado. E aí algumas pessoas, muitos que não creem no Senhor Jesus Cristo, e alguns crentes, vão procurar realização e satisfação nas coisas desse planeta. Vão achar? Não vão. Podem ficar muito ricos, podem ficar muito fortes, podem ficar muito inteligentes, muitos cursos, um grande currículo, talvez um excelente profissional. E se não tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida, vai chegar num ponto e olhar para trás e: o que foi que eu fiz da minha vida? Porque não há realização fora de Deus. O cônjuge aceita o outro pela fé e não por obras. Quando vivemos nossos casamentos pela fé de que Deus vai transformar o nosso cônjuge ou nos capacitar a amá-lo como ele é, teremos casamentos bem mais felizes. Essa é a dinâmica da fé nos nossos casamentos. Se você não aceita esse plano, que não é meu,
mas é assim que se vive pela fé, se você não aceita isso na sua vida, se você não entende ou não quer entender que é assim que se deve viver, você é aquele soberbo de Abacuque 2, verso 4. Aquele que tem os seus próprios planos e que não confia nos planos de Deus, mesmo quando os planos de Deus parecem difíceis, talvez até absurdos. Para Abacuque, a Babilônia invadir Israel era um absurdo. Mas Deus disse, o justo vive pela fé, Abacuque. Ou seja, o crente confia nos planos de Deus, mesmo quando eles são esquisitos. Mesmo quando eles são esquisitos. Se você ler bem a Bíblia, toda a Bíblia trata de projetos esquisitos de Deus. A igreja cresceu num ambiente onde ela foi perseguida desde o começo. Como é que Deus cria um povo chamado igreja, manda o Espírito Santo para esse povo e logo em seguida manda perseguição? E ele sofre perseguição e morte e toda sorte de problema. Como pode um plano assim? Deus é mau? Claro que não. Ele tem as motivações dele. O que é que cabe a nós? Crer que o plano de Deus sempre é perfeito, nunca é remendado e ele sempre vai gerar alegria e felicidade para aqueles que fazem para a glória de Deus. Terceira reflexão. A fé em Deus nos proporciona casamentos mais felizes. É uma reflexão até lógica de tudo que nós já observamos aqui. E aqui eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus 10, verso 38. Esse texto aqui, ele também não fala de casamento explicitamente, mas trata de fé. Na verdade, nós não temos na Escritura um texto específico que ligue fé a casamento. Mas o casamento é parte fundamental da nossa vida. E se o justo vive pela fé, o casamento também é pela fé. A fé em Deus nos proporciona casamentos mais felizes. A pergunta de cara que eu faço para você é, você crê nisso? Né? Pela fé, você entende, acredita que crendo em Deus, você terá um casamento mais abençoado, independente das obras e atitudes do seu cônjuge? Olha Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Esse texto, ele, como já falamos, não trata de casamento, mas observa a verdade de que os que vivem pela fé, eles não retrocedem. Nós sabemos o contexto desse versículo. Está falando de irmãos fracos na fé, porque estavam sendo perseguidos. Talvez alguns deles nem fossem irmãos, estavam fraquejando na fé e pensando em apostatar, ou seja, abandonar a fé em Jesus. Estavam flertando com esta possibilidade de deixar a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas o autor da epístola diz, os que vivem pela fé, eles não retrocedem com Jesus. Os que vivem pela fé, eles não retrocedem nos planos de Deus. Um dos maiores elementos, talvez dos grandes elementos do plano de Deus para a humanidade é o casamento. Os que vivem pela fé não retrocedem. Ah, pastor, mas eu não penso em divórcio, longe de mim. Mas lá na sua mente, no seu coração, em algum momento da sua semana, talvez você pense, vale a pena esse casamento? Que lucro eu tive nesse relacionamento? Que alegrias isso tem me trazido? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Todas as vezes que você pensa assim, você está duvidando do projeto de Deus, chamado casamento. Melhor dizendo, projeto não, plano, o plano de Deus. O que Deus quer para você. Se você está casado com esta mulher, Deus lhe deu esta mulher. Você está casado com esse homem, foi Deus que lhe deu esse homem. É a vontade de Deus. Ah, mas eu não entendo, sofro tanto. Talvez não esteja vivendo pela fé no seu casamento. Talvez esteja apostando todas as suas fichas da sua vida e da sua felicidade neste homem. Talvez ele seja um ídolo para você. Talvez coloque todas as suas fichas da sua felicidade nessa mulher. E aí ela se torna um ídolo para você. Não pode. Quando você crê no Senhor e entende o que é glorificar a Deus e adorá-lo com a sua vida, você vai adorar a Deus vivendo aquilo que você deve viver no seu casamento. Como marido, liderando a sua casa, como esposa, sendo auxiliadora do seu marido.
Por implicação, entendemos que os que não abandonam a fé em Jesus permanecem guardando todos os ensinamentos de Jesus. E desses ensinamentos, lá em Mateus 19,6, vou ler aqui rapidinho, diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus juntou, o homem não pode separar. E toda vez que você não estiver realizado, talvez a palavra realizado seja muito forte, mas toda vez que você não estiver satisfeito ou gostando do seu casamento, ou até pensando, né, que não é algo bom o casamento, você está indo contra a vontade de Deus no seu pensamento. Você está começando a retroceder. Sempre é bom o casamento. Independente do marido ou da esposa ser bom ou ruim, sempre é bom o casamento. Por quê? Por que que é bom? Por que que o casamento sempre é bom? É a parte que vocês respondem. Porque é a vontade de Deus. Não é porque ela é ótima esposa ou porque ele é um excelente marido. Não é. Porque se eu esperar para o meu casamento ser feliz baseado no que eu sou, no que ela é por isso que a sociedade não se casa mais. Somos pecadores, a sociedade não incentiva o casamento. Somos pecadores, irmãos, entenda isso. O mal do pecado está em nós. Temos que viver pela fé. Só assim os casamentos serão realizados e felizes. Entendendo que eu tenho pecado, ela tem pecado, e que eu tenho que olhar nela pela fé, a mulher que Deus quer para mim, orando para que Deus transforme aquela mulher, e agradando-a e cumprindo o meu papel como homem, da mesma forma a esposa deve fazer também. E sempre a balança desequilibra. Não existe casamento equilibrado que resista às décadas. Existe o viver pela fé. Irmão, se você entende essa verdade e vive esta verdade, você será feliz. Independente da reciprocidade que você tem dentro do seu relacionamento, você será feliz e abençoado por Deus. E Deus vai lhe honrar, né, e vai abençoar o seu lar, mesmo que o seu cônjuge não contribua muito. Quando minha felicidade no casamento está condicionada pela fé em Cristo, eu tenho a seguinte postura. Quando meu casamento está orientado pela fé em Jesus, eu tenho a seguinte postura. Eu vejo o meu cônjuge como um pecador que necessita de ajuda tanto quanto eu necessito. É um pecador. Ele falhou, ela falhou, e eu estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui para arrasar, para destruir, para cobrar. Eu estou para ajudar. Já pensou nessa perspectiva? É assim que os crentes vivem pela fé. Entendo que não devo cobrar aquilo que ele não pode ou não quer dar. Ele ou ela não pode ou não quer dar. Às vezes ele não quer ou ela não quer dar, oferecer essa parte da vida dela para mim. Por quê? Não sei. E se eu bater de frente eu vou resolver? Não vou. O que é que eu faço? Apelo ao Senhor. Oro a Deus. Só Ele pode mudar a cabeça de uma pessoa. Eu não tenho condição. Quando o meu casamento é orientado pela fé em Jesus, somente o Senhor pode me consolar de um casamento em que meu cônjuge não quer assumir o seu papel. Meu cônjuge não quer assumir o papel. O pastor já conversou, irmãos já conversaram, todo mundo tentou e nada. Ele não quer assumir o papel. A esposa não quer ser submissa, o marido não quer ser o líder do seu lar. E aí, o que é que se faz? Qual a solução? Vamos separar que resolve, né? Tem igreja que ensina isso, né? A igreja lá, olha pessoal, para que sofrer, né? Se não está dando certo, melhor separar. Qual é o erro desse ensino? Tem muitos, né? Primeiro erro, não é o que Deus ensina na Bíblia. Acabamos de ler Mateus 19, verso 6. Segundo erro, é um pensamento humanista. Está focado só na felicidade humana e esquece um fundamento da Bíblia, a glória de Deus. Deus não é glorificado quando cada um pensa em si e o casamento vai se destruindo. Deus não é glorificado com isso. Somente o Senhor pode me consolar. Somente o Senhor pode me fortalecer. Somente o Senhor Deus vai me fazer feliz num casamento em que meu cônjuge não quer assumir o seu papel.
E o que é que você vai fazer? Acha que com argumentação humana, chantagem ou qualquer outra coisa, você vai mudar aquela pessoa? Não vai. Então tem que aprender a viver pela fé. Não é ruim, pelo contrário, você se torna uma pessoa extremamente feliz, forte, e você vai, mesmo não sendo correspondido pelo seu cônjuge, você vai sentir prazer e alegria em ajudá-lo. Porque você não espera as obras dele ou dela para você ser feliz. Porque você já tem do Senhor esta realização e você vai despejar da vida abundante de Jesus para o seu cônjuge. A grande questão aqui é se você acredita nisso. É isso que a Bíblia ensina. E ainda diz mais: se o meu casamento é orientado pela fé em Jesus, apesar de não receber o que espero no relacionamento, vivo feliz, porque Deus é minha maior realização e não o meu cônjuge. Vivo feliz no casamento porque creio que somente Deus pode mudar a mente e as atitudes do meu cônjuge. Eu reconheço que eu não posso. Eu não posso. Irmãos, isso é um desafio para nós. Mas foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, morrendo numa cruz pelos nossos pecados. Nos resgatar de uma vida fundamentada em obras humanas e nos dar numa vida fundamentada na confiança do poder de Deus. E é esse poder que nos traz alegria em tudo nas nossas vidas, mesmo quando sofremos tamanhas e terríveis injustiças, inclusive nos nossos casamentos. Isso se aplica a tudo na vida do crente, mas especificamente ao casamento. A fé no poder e provisão de Deus, ela é sobrenatural. Lembre-se, a fé, ela opera na incerteza. Ela é sobrenatural, ela não é humana. Então, se você não consegue fazer isso, ou não vive isso que eu estou dizendo, você pode estar pensando: pastor, tudo lindo, tudo bonito, mas como viver isso? Oração é o primeiro passo. Você ora para pensar dessa forma, viver dessa forma pela fé, porque a fé no poder e provisão de Deus é sobrenatural, vai além daquilo que enxergamos em direção ao que Deus deseja para nós. E pensando na Escritura, o casamento é a vontade de Deus para todos nós. Alguns sofrem mais, outros nem tanto. A pergunta é: por que eu estou sofrendo tanto no meu casamento? Será que eu não estou esperando muitas obras desse meu cônjuge? Será que eu não devo viver pela fé, confiando que um dia, pela graça e a misericórdia de Deus, Ele vai transformar a vida daquele homem, a vida daquela mulher? E assim eu poderei viver mais em paz. Hebreus 11:1 é um texto que nós vamos estudar domingo, mas esse texto, ele nos define o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a certeza, é a prova, é a certeza do poder de Deus, é a prova de que Deus age. Se eu não vivo pela fé no meu casamento, significa que eu não confio que Deus é poderoso para transformar uma pessoa. Lembre-se do dia da sua conversão. Lembre-se como você era antes de crer em Jesus e como você se tornou depois daquele dia em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Não foi uma grande mudança? E ninguém lhe pressionou. Foi a palavra de Deus acompanhada da ação do Espírito Santo e você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e você foi uma nova criatura, um novo nascido ali. Tudo mudou. Milagre! Você não crê que esse milagre, ou milagre semelhante, pode acontecer na vida do seu cônjuge? Se você não crê, é porque você não vive pela fé. Todos temos que viver nossos casamentos pela fé, pensando no outro pela fé. Vimos 3 reflexões hoje. Primeiro, é que o cristão vive o seu casamento pela fé. Segunda reflexão é que um cônjuge aceita o outro pela fé e não pelas obras. Lembre-se disso. Você aceita o outro pela fé. É Deus que sustenta seu marido e sua esposa. Você não está com ele esperando que ele tenha obras que te agradem. Porque nunca ele vai ter. Nunca ela vai ter plenamente obras que lhe agradem. Ou seja, sempre vai ter conflito. Sempre vai ter sofrimento.
E por fim, a fé em Deus nos proporciona casamentos mais felizes. Por quê? Porque cremos que Deus opera para transformar a vida dos nossos cônjuges e esperamos nisso. Viver pela fé nos livra da ansiedade. Viver pela fé nos dá paz e tranquilidade. Nos ajuda a vivermos de uma maneira mais estável, porque confiamos no Todo-Poderoso. Tem problemas, irmãos, que nós não temos como resolver. Não temos. Se eu estou sem emprego, eu tenho como tentar resolver. Eu vou atrás de emprego, distribuir currículo, falar com amigos, né, na internet, vários sites de emprego. Eu vou atrás, orando a Deus, porque eu só vou ter emprego se Deus quiser também, óbvio, né? Mas eu tenho algo a fazer. Nos nossos casamentos nós também podemos fazer algumas coisas. Óbvio que esta mensagem não isenta eu de tentar melhorar cada vez mais e a minha esposa também de tentar melhorar cada vez mais, para a glória de Deus. É óbvio, cada um vai tentar cumprir o seu papel. Mas quando isso não acontece, é pela fé que nós perseveramos, crendo que Deus age. E isso gera felicidade nos nossos casamentos e em toda a nossa vida. Vivamos pensando um no outro, mas pela fé, né? Não pelas obras um do outro. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te louvamos, porque a tua palavra, de modo tão maravilhoso, é aplicável às nossas vidas, é prática para os nossos relacionamentos, e te pedimos, Senhor, que o Senhor não só abra o nosso entendimento para estas verdades, mas também abra o mesmo entendimento para uma postura prática e atuante numa vida pela fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crer que o Senhor transforma os nossos cônjuges. Capacita-nos, ó Pai, a investir mais em oração, suplicando para que o Senhor transforme os nossos cônjuges, de modo, ó Pai, que venhamos nos nossos casamentos a glorificar o nome do Senhor e que o Senhor se agrade das nossas vidas e o teu nome seja exaltado. Tudo isso, ó Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.